Glória a Jesus, queridos. Nós estamos numa jornada aqui, numa série, ministrando sobre esse tema, o chamado. E eu tenho uma frase que eu tenho dito aqui para vocês, não é minha essa frase, mas é uma frase da Bíblia, que diz: coragem, levante-se, porque Ele está chamando você. Você pode dizer isso bem alto? Coragem, levante-se, porque Ele está chamando você. Então há um chamado de Deus para cada um de nós. Nós precisamos entender, nós precisamos nos consagrar a esse chamado. E eu quero hoje abordar aqui um assunto específico dessa jornada e dessa caminhada, que eu sei que vai realmente abençoar muito a sua vida. Você já esteve em alguma estrada nova que você nunca tinha passado antes? E de repente você se viu nessa estrada. Qual foi a sua postura? Qual é a nossa postura quando a gente está num caminho que a gente não conhece? Você vai andar distraído ou você vai prestar bastante atenção nessa trilha? Quando a gente já trilhou, né, já é um caminho conhecido, o caminho de casa, por exemplo, você vai conversando, né, você vai distraído, você já sabe todas as curvas, você já sabe todos os sinais, você já sabe até os buracos que tem no caminho, né, porque é uma estrada trilhada. Mas uma estrada nova, a gente precisa prestar muita atenção. Eu me lembro que na época que eu morei no Japão, um dos maiores desafios que eu tive lá foi dirigir. Primeiro que a direção é na mão contrária, né? A gente senta do lado oposto do carro e anda do lado oposto para nós, né? Para eles é o lado certo. Então para mim era o oposto. Imagina mais de, 30 anos dirigindo de um jeito, você tem que dirigir de outro jeito. E era muito tenso para mim. Algumas vezes eu me pegava na contramão e me assustava e voltava para o lado certo deles lá, né? Mas o pior de tudo, para mim, dirigir no Japão, era o fato de eu não conseguir ler as placas. Além de tudo isso, muitos lugares as placas estavam escritas em japonês. E aí era uma situação difícil. A Márcia sabe disso. Ela falava: nossa, como você fica tenso e sua frio, porque eu tinha que prestar muita atenção no trajeto para eu não errar o caminho. Mas você sabe que todos nós estamos numa trajetória que a gente nunca andou nesse caminho antes. Você nunca andou. Todos nós. E que caminho é esse? O caminho da nossa vida. O dia de hoje você nunca viveu. O de amanhã a gente tem expectativas e esperanças, mas você também nunca viveu. Eu nunca vivi. É um caminho novo todos os dias para nós. E muitas vezes, muitas pessoas andam distraidamente. E tem mais um problema ainda nesse caminho, que a gente precisa prestar muita atenção. A gente só vai percorrer uma vez, não tem jeito de percorrer. Fiz errado, vou voltar lá no dia de ontem e começar de novo. Não dá, não dá. Aquilo que está feito, está feito. Então, olhando por essa ótica, nós precisamos ter muita atenção nesse caminho. E eu quero falar então um pouco sobre isso e mostrar aqui para vocês que a Bíblia, ela nos dá muitos sinais e o Espírito Santo coloca muitas placas no caminho, indicativas de que se nós estamos no lugar certo ou estamos no lugar errado. A Bíblia diz claramente, Jesus fala a esse respeito, falando sobre o Espírito Santo, e Ele diz: eu não vou deixar vocês sozinhos nesse caminho. É novo esse caminho, eu não vou deixar vocês andarem sozinhos. Eu vou enviar para vocês o Consolador, que vai guiar vocês por este caminho, e Ele vos guiará por toda a verdade. Então nós não precisamos ter medo, nós precisamos ter atenção. E não precisamos ter medo se nós estamos ouvindo o Espírito Santo nos direcionar nessa trajetória, nesse caminho. E Ele sempre vai nos levar pelo caminho correto, o caminho que nós vamos obter o sucesso segundo o propósito de Deus para nós. E uma das coisas, e a principal, que o Espírito Santo usa é a palavra de Deus, é a Bíblia.
E graças a Deus por você que está aqui, você que está assistindo a gente também pela internet, porque você valoriza a palavra e é o que nós valorizamos, é o que nós vamos pregar, é o que nós falamos aqui. Eu não quero falar as minhas opiniões, eu preciso olhar para a palavra de Deus e enxergar este caminho, essas placas e te avisar a respeito dessa trajetória. Então nós vamos hoje estudar aqui um capítulo da Bíblia, que é o capítulo 12 do livro de Hebreus, que nos dá um panorama muito maravilhoso dessa jornada, inclusive nos fala sobre muitas placas que estão no caminho, e hoje você vai ter oportunidade de identificar, né? Se você está caminhando no lugar certo, senão você precisa pegar ali a saída que o Espírito Santo vai indicar para que você possa continuar nesse caminho que tem um destino maravilhoso. Então nós vamos ver aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, vários versículos, eu quero que você acompanhe comigo. Começando aqui no primeiro versículo, nós vamos ver os 3 primeiros. Diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Então aqui o autor de Hebreus começa falando sobre essa estrada, que nós todos fomos chamados para caminhar, mas ele já nos dá aqui um sinal maravilhoso para que a gente não se perca nessa estrada, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, queridos, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a história que aponta para uma pessoa, Jesus Cristo. E eu falo de Gênesis a Apocalipse porque aqui cita de uma nuvem de testemunha que viveu exatamente no Velho Testamento, a cadeia lá o rol dos heróis da fé que viveram no Velho Testamento, todos eles caminharam nessa estrada olhando para Jesus. E alguém pode perguntar, mas Jesus não é do Novo Testamento? Não, ele simplesmente é. A Bíblia, João introduz Jesus dizendo que ele é o verbo, todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito se fez sem Cristo. Então Cristo do começo ao fim, esse é o centro. Por isso que se nós queremos entender e caminhar essa caminhada que garante para nós vida eterna, nós precisamos ter convicção de que Jesus é o centro. Por isso que nós sempre falamos aqui de um evangelho cristocêntrico e não um evangelho antropocêntrico, ou seja, o homem no centro, é Cristo no centro. Então nesse lugar você sempre vai ouvir a esse respeito, porque não tem outro lugar para nós olharmos senão para Cristo, os nossos olhos fixos nele, porque ele fez este caminho e está lá olhando para nós e nos chamando para andar por esse caminho que vai chegar onde ele chegou. E a Bíblia diz que ele chegou aqui ao trono de Deus, sentado à direita de Deus, e é um convite dele para nós reinarmos com Cristo Jesus. Então o fim desse caminho, ou melhor, o objetivo desse caminho é nós estarmos em Cristo e nós vamos reinar eternamente com Cristo. Esse é o chamado maravilhoso para nós. Agora, essa caminhada então, ela tem muitas placas no caminho. E hoje eu quero falar sobre algumas dessas placas que o próprio o texto aqui de Hebreus nos fala a esse respeito. Então a palavra ela vai ser um pouco expositiva, porque eu estou pegando esse texto e eu quero destrinchar um pouco com vocês, para nós entendermos essa caminhada e termos essa convicção, porque é tão gostoso quando você está num caminho, né, e você está vendo as placas que está te levando próximo ao destino, isso dá um gozo. O contrário também é horrível, já aconteceu comigo, principalmente no Japão, de você andar 1 hora e perceber, andei 1 hora para o lado errado. Isso significa no mínimo perda de 2 horas, porque para voltar ao ponto zero eu vou precisar de mais 1 hora para voltar onde eu desviei. Isso é horrível. Mas na nossa caminhada com Cristo, isso não vai acontecer no nome de Jesus, porque essas placas aqui vão deixar claro para nós o caminho e a direção que nós estamos chegando. Então, qual a primeira placa nós precisamos identificar nesse caminho? Todos nós,
Qual a primeira placa? E não é por ordem de prioridade, mas é por ordem aqui de disposição do texto de Hebreus. A primeira placa que eu quero falar é a placa que indica correção. Correção. O que é isso? Correção, queridos, é um sinal de que nós somos filhos de Deus e que nós estamos no caminho certo. Eu quero mostrar isso para vocês aqui na sequência do texto, Hebreus, a partir do versículo 4. A Bíblia fala sobre isso, diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem correção, da qual todos se tornam participantes, então não são filhos, então são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda a disciplina, ao ser aplicada, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, o que o autor de Hebreus aqui está trazendo para nós? Que nessa caminhada nós vamos encontrar muitas placas, e às vezes com muita frequência, né, de correção. E aqui o autor de Hebreus faz uma comparação, ainda que para os nossos dias essa comparação ela é um pouco, talvez até distorcida, porque ele diz: nós corrigimos os nossos filhos e fomos corrigidos pelos nossos pais. Mas hoje se prega, né, uma teoria de que os filhos não podem ser corrigidos, né? As crianças não podem ser disciplinadas. Então gera aqui uma geração de pessoas centradas em si mesmo, cheio de mimimi, porque não pode ser corrigido, porque fica ofendido, melindroso. Mas aqui a Bíblia está falando que os filhos de Deus, eles vão ser corrigidos por Deus, por uma razão, por causa do amor. Então a correção que nós sofremos é prova de que nós somos filhos de Deus, é uma placa que Deus está colocando no nosso caminho. Eu sei que a gente sempre quer, é natural, né, do ser humano, buscar sempre aplauso e aprovação. Porém eu digo para você, mais importante do que aplauso e aprovação é ser corrigido por Deus. Por isso que aqui a gente procura trazer como igreja aqui esses princípios muito claros, né? Às vezes a palavra que você ouve aqui não é aquela palavra que vai te tirar do banco e fazer você pegar a cadeira e falar: uau! Muitas vezes vai acontecer isso, óbvio. Mas algumas vezes não acontece isso. A gente fala e aquele silêncio, parece que ninguém vai dizer nem amém. Por quê? Porque está doendo. Só que eu digo para você, isso tudo é um dos sinais de que nós estamos no caminho certo. Um dos sinais. Então resista muito, querido, a essa tentação de querer ouvir só aquilo que vai trazer assim, tipo, é assim que eu penso, é isso mesmo, eu concordo. Cuidado, porque enganoso é o coração humano. Aí quando a gente pensa de um jeito e vem alguém e fala: cara, tá errado isso, parece que furou o balão, né? Puxa vida, estava tão convicto da minha vontade, do caminho que eu estava seguindo. Mas se nós não passarmos por correção na nossa vida, queridos, nós nos tornamos egocêntricos, centrados em nós mesmos. E vamos cair no orgulho e na soberba de que nós sempre temos razão. E a Bíblia é muito clara, um dos sinais de que nós somos filhos é que nós somos corrigidos. Eu só disciplino e corrijo os meus filhos. Eu não vou, se os filhos do vizinho estão fazendo. Às vezes eu vejo isso no meu filhinho lá de 4 anos,
né? Que a gente corrige, aí às vezes ele vê uma criança fazendo exatamente aquilo que eu digo para ele que ele não deve fazer. Ele vai lá e quer, tá errado isso, cara. Eu falo, menos, cara, menos, não tem nada a ver com você. Pai, não é da sua conta, porque não é meu filho. Eu não posso corrigir o filho do vizinho, mas o meu filho, se eu não corrigir, eu não estou amando, porque a Bíblia diz muito sobre isso. O primeiro princípio, a Bíblia fala sobre honrar pai e mãe para que vá bem. Então, se a minha palavra não tem valor nenhum para o meu filho, é uma desonra que ele está fazendo para mim. Se eu falo, filho, está errado, isso não faz, ele vai e faz. Então ele está me desonrando. Se eu não corrijo a rota dele, ele vai entrar no caminho da desonra. E a Bíblia diz que a honra leva a viver bem, muito tempo sobre a terra e ser bem sucedido. A desonra é exatamente o contrário de tudo isso. Então a correção é uma das placas indicativas. Quando nós somos corrigidos, nós temos que pensar, uau, como Deus me ama. Ainda que muitas vezes doa, eu tenho que ter essa consciência de que eu sou amado por Deus. A segunda placa aqui que nós precisamos encontrar nesse caminho, segundo o autor de Hebreus, nós vamos ver a sequência do versículo, é a palavra da santificação. Significa que nós estamos no caminho de um aperfeiçoamento. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Hebreus capítulo 12, então, versículo 12 a 15, diz assim: por isso, levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Então aqui a palavra de Deus fala sobre esse princípio da santificação. Pedro, ele é mais profundo nisso, ele diz, sede santos porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora então, o que a Bíblia está dizendo? Essa santificação aqui é um processo contínuo que nós vivemos na nossa vida, se nós estamos caminhando no caminho certo. Então é mais ou menos, eu pego a Castelo Branco, sentido São Paulo, eu vou ficar olhando a quilometragem, né? Eu estou no interior, então aqui é quilômetro 26, aí eu andei 1 quilômetro, eu estou no 25, e assim por diante, eu vou até chegar no zero, porque eu estou caminhando nesse sentido. Então essas placas indicam que eu estou me movimentando. A santificação fala sobre aperfeiçoamento, fala sobre hoje nós estamos num jeito, mas se nós continuarmos nessa caminhada, vivendo dentro dos princípios do Senhor, nós vamos sendo aperfeiçoados dia a dia. O Provérbios 4 fala que o caminho do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais, até ser dia perfeito. Então é um processo de aperfeiçoamento nas nossas vidas. Nós nos convertemos, a gente vem de um nível de vida, de pensamento, de práticas. E à medida que nós vamos caminhando, nós vamos deixando essas práticas e nós vamos sendo transformados. Deus já nos vê como perfeitos, porque Ele nos vê através da ótica de Cristo. Mas nós somos chamados para andar no caminho da santificação. E é um processo progressivo que nós vivemos. E aqui nesse livro, então, ele nos dá nesse texto que nós lemos, ele nos dá muitas dicas de como viver nesse caminho de aperfeiçoamento. Ele começa falando aqui de levantar as mãos cansadas e fortalecer joelhos vacilantes. Aqui o que é? Quase que um botão de emergência. Levantar mãos cansadas está muito ligado a dizer, cara, eu estou passando por uma dificuldade, mas me ajuda. Isso aqui, levantar mãos cansadas, nós temos um exemplo na Bíblia, o exemplo de Moisés, quando o povo de Israel estava batalhando lá no deserto contra os inimigos. A Bíblia fala que Moisés subiu numa montanha e ele levantava as mãos, intercedendo pelo povo, mas a mão dele cansava, e conforme a mão dele cansava, ele abaixava as mãos, e o povo de Israel começava a perder a batalha. Aí ele se esforçava o máximo que ele podia, levantava as mãos, o povo começava a ganhar as batalhas. Aí o que aconteceu? 2 homens, Ur e Arão, se juntaram do lado dele, colocaram uma pedra para ele sentar, e os 2 seguraram os braços dele, para ele se manter nessa posição de vitória o tempo todo, até a batalha acabar.
Isso significa, queridos, que nessa caminhada nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Vira para quem está ao teu lado. Eu sei que às vezes a gente não gosta disso, mas como eu estou falando aqui, né, então vou pedir para vocês. Olha para quem está ao lado e fala: eu preciso de ajuda. Por isso que nós não podemos, nessa caminhada, a gente não pode caminhar sozinho. Nós nunca seremos aperfeiçoados se a gente se isola. A Bíblia fala que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. São pessoas que não são aperfeiçoadas, porque vai chegar o momento onde os nossos braços vão estar cansados. E a gente precisa de irmãos, precisa de amigos, precisa de pessoas, precisa do corpo de Cristo para nos ajudar. Um ao outro ajudou e disse ao seu próximo: esforça-te. Então, levantar mãos cansadas, nós precisamos de alguém que faça isso por nós. Todo mundo passa por esse processo. Todo mundo passa. Quem não pede ajuda, quem não valoriza o corpo de Cristo, os braços se cansam. E o que vai acontecer? Vai perder a batalha. Deus deixou muito claro isso para a gente nesse texto, nessa história de Moisés, que serve para a gente como exemplo. E aqui fala também para que o manco não se desvie. Então, isso significa, queridos, que mesmo que a gente dê mancada, não desista. Não desista. O manco não se desvie. Na nossa vida, nós vamos passar por processos e de vez em quando você vai dar uma mancada, né? Literalmente. Mas aqui a Bíblia está dizendo: o manco não se desvie. E como que isso pode acontecer do manco? Como que o manco não se desviaria? Primeiro, não se acostume com as mancadas. Porque às vezes a gente começa, e mancada aqui eu quero dizer de pecados repetitivos. De coisas que você comete hoje, amanhã a mesma, depois a mesma, depois a mesma. A gente tem 3 caminhos quando isso acontece. Ou a gente se acostuma com isso, se acostuma e fala: é assim mesmo. Está tudo certo. Aí a nossa tendência, quando a gente se acostuma, é adaptar a verdade para o nosso problema. E nós temos hoje igrejas inteiras que têm feito isso. Adaptado a verdade segundo a condição humana do tempo presente. Falando até em atualização da Bíblia. Por quê? Porque está muito difícil, então vamos diminuir o padrão. Esse é um caminho, quando a gente persiste em dar mancada, é adaptar a verdade para a nossa condição atual. Isso é errado. O segundo erro que a gente pode cair nele é se desviar por causa da mancada. Para mim não tem jeito, eu já tentei parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, já tentei parar com a pornografia, já tentei parar com isso, já tentei parar de ser grosso, eu não consigo, então eu vou me afastar porque eu não posso estar nesse caminho. Para mim não é, essa verdade não dá para mim, esse caminho não dá para mim. Esse é um segundo desvio daquele que está dando mancada. E todos nós damos mancada. Mas qual que é o terceiro e o certo? É ser inconformado de continuar dando mancada. Repetitiva. Como diz o ditado, né? Se você vai errar, erre erros diferentes. Porque os mesmos erros, a gente precisa ser inconformado. E aí, ser inconformado, queridos, tem um sinal de alguém que é inconformado. Olha o que a Bíblia diz aqui, Hebreus capítulo 5, verso 13 a 16. Diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Só vai confessar o pecado aquele que está inconformado com o pecado. Aquele que já colocou na conta do normalidade, não vai confessar. A Bíblia está dizendo, se está dando mancada, nós precisamos então confessar uns aos outros. Você percebe que o forte sinal, a placa maior nesse caminho, é estar junto. Porque aquele que desviou do caminho, escolheu não estar no corpo de Cristo, não estar em comunhão com os irmãos, que é isolamento, porque a cura só vem através então da confissão uns aos outros. E a Bíblia inclusive fala nesse mesmo texto de Hebreus que nós lemos há pouco, fala sobre a raiz de amargura.
A raiz de amargura é o contrário da santificação, porque a santificação é o processo de aperfeiçoamento. A raiz de amargura, que é fruto de problemas de relacionamento mal resolvido, a raiz de amargura, a Bíblia diz que ela vai, se ela não for resolvida, ela vai contaminando a própria pessoa e contamina até quem está em volta. Uma pessoa contaminada pela amargura, ela contamina os outros, ela difama os outros, ela peca contra o corpo de Cristo. A amargura é uma estratégia maligna de contaminar, é como uma fruta podre. A amargura é essa podridão, que ela vai contaminando tudo à sua volta. E a amargura, ela é fruto de decepção com pessoas, de frustração com pessoas, de problemas de relacionamento mal resolvidos. E fica lá dentro, e vai apodrecendo, e a pessoa vai se isolando, ela se torna desconfiada de todo mundo. Ela começa a ficar desconfiada, ela se fecha para as pessoas primeiro, e depois ela se fecha para Deus. Porque pensa aqui, e ouça o que eu vou dizer, quem se fecha para relacionamento do corpo de Cristo, já está se fechando também para o cabeça, que é o próprio Cristo. Então é uma placa indicativa de que nós pegamos o caminho errado. Se há amargura, se há ressentimento no coração, é uma placa, pegou o caminho errado. Então muda rapidamente. Como? Confessando as nossas culpas uns aos outros. Peça ajuda. Levanta a mão cansada, fala: eu preciso de ajuda, eu estou amargurado, eu preciso de ajuda. Irmãos, não tem ninguém que se humilhe dessa forma, pedindo ajuda, que não seja curado. A Bíblia diz aqui, esse texto de Tiago 5, dá muita clareza para nós a esse respeito. Então essa é a segunda placa no caminho. Eu quero falar então, por último aqui, dentro do tempo que a gente tem, dessa terceira placa do caminho, seguindo pelo livro de Hebreus, agora capítulo 12, versículo 28 a 29, diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, que é o propósito final desse caminho, onde esse caminho vai desembocar, nós vamos reinar com Cristo, nós vamos receber esse reino inabalável. Então, tendo essa visão, aqui o autor de Hebreus diz: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então qual que é essa terceira placa aqui? Graça e temor. Eu diria que são placas gêmeas. E por que são placas gêmeas? Porque algumas pessoas têm enxergado só graça. E enxergando só a graça, são pessoas que entendem a graça como uma licença para pecar. Então eu estou debaixo da graça de Deus, os meus pecados foram colocados sobre Jesus, então Deus não leva em conta os meus pecados mais, então eu posso viver de qualquer jeito. A pessoa está enxergando a placa da graça e está muito feliz com isso. Mas aqui o autor de Hebreus, ele fala sobre graça e temor. Eu vou ler de novo o texto. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Então é a graça com reverência e temor. Então o que é isso, queridos? Eu quero falar um pouquinho aqui sobre esse aspecto que é muito importante, essa placa no caminho, que é uma proteção incrível para a nossa vida. O que é então esse temor junto com a graça? A graça a gente tem facilidade para entender. Graça é o favor de Deus que nós não merecemos. A graça, ela é manifesta na cruz de Cristo, onde Jesus não abriu a boca para dizer que ele era inocente, porque na verdade ele era culpado ali, mas não culpado pelos pecados dele, porque ele não cometeu o pecado. Ele era culpado porque ele assumiu os nossos pecados, e ele fez a gente que era pecador e culpado, fez a gente inocente diante de Deus. Então foi um julgamento, não diante dos homens, mas diante de Deus, onde Deus julgou e condenou Cristo para poder nos justificar. Então é o favor que nós não merecíamos. Então a gente tem muita facilidade para entender e receber a graça. E isso é maravilhoso. Nós precisamos dessa placa no caminho, para a gente não sentir culpado, para a gente não se sentir amedrontado, para nós não nos sentirmos derrotados. Nós sabemos que todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, já estão sobre Cristo. Isso é graça. Mas aqui o autor fala também de nós
temos uma outra placa gêmea, que é o temor. E o que é o temor? Eu vou ler alguns textos aqui que não vai aparecer na tela, porque quero ler bem rápido esses textos, mas para que você possa receber essa verdade, e a gente entender então o que é o temor. O Salmo 86:11 diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe no meu coração o desejo de temer o teu nome. Esse é um versículo que nós ensinamos, talvez um dos primeiros versículos que nós ensinamos para o Gustavo. Ele decora muitos versículos, a gente ensina a palavra de Deus para ele todos os dias. Esse é um dos versículos que ele decora, que ele faz essa oração, ainda que ele não tenha consciência disso. Mas a oração: põe no meu coração o desejo de temer o seu nome. Aí ele ora isso e a gente vai ensinando como que ele vai ter o temor. A gente disciplina, a gente orienta, para ele entender que o pecado, o erro, tem consequência. E ele anda numa crise com a gente, porque ele pisa na bola em algo que a gente falou que não era para fazer, e vai ter a consequência daquilo, mas ele aprendeu uma técnica da graça, e ele quer aplicar. Mas aí eu preciso ensinar o temor. Qual que é a técnica da graça? Ai, perdão, 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 perdão. Aí eu falo para ele: está perdoado. Ele fala: então eu não vou receber correção? Vai. Aí ele argumenta: mas quem perdoa, então perdoa. Por que vai ter correção? Eu falo: porque você precisa ensinar, você precisa aprender que o erro tem suas consequências. Não, mas então você não me perdoou? E aí já começa uma discussão teológica aos 4 anos. Você pode pensar nisso? Uma discussão profunda ali. Não, mas você me perdoou, então você não me ama. Amo, claro que eu amo. Mas então por que você vai fazer isso? Exatamente porque eu te amo. E fica nessa discussão. Parece infantil, mas é a discussão que a gente tem. Se a gente não for disciplinado, se a gente não entender o temor, a gente vai sempre repetindo os erros. E sai da trajetória. Dessa trajetória maravilhosa que nos leva a possuir um reino. Possuir um reino. Para a gente entender, assim, eu vou ler alguns outros versículos, mas uma outra história para a gente entender o que é o temor. Essa semana eu estava cozinhando algo para ele, para o Gustavo, e ele acompanhando comigo, eu sempre falando para ele: olha, acompanhe, mas o fogo queima. Ah, tá bom, então lá, fica mais longe, o fogo queima. E falando para ele: ó, tá quente. Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Desliguei o fogo, tirei a panela e vamos para lá. Mas antes de ir, ele foi e botou a mão no fogão que eu tinha acabado de desligar. Aí queimou, obviamente. Ai, tá doendo, mas tá tudo bem, tudo bem. Eu falei: ok, você entendeu? Aí saiu uma bolha. Essa bolha foi maravilhosa, irmãos. Eu não provocaria uma bolha dessa nele. Mas isso gerou temor. Ele viu aquela bolha e falou: puxa, é isso que o fogo faz, ou o lugar quente faz? Então não é para ter medo, mas respeita. O fogo é nosso amigo, nos ajuda. Mas se você desrespeitar, você vai pagar o preço disso. Você pode pedir perdão, mas vai queimar do mesmo jeito. Você entende? Então, ensina-me, Senhor. Coloca no meu coração o desejo de temer o seu nome. Agora, o livro de Provérbios, e eu quero passar isso aqui como inspiração. Um dos princípios mais profundos e mais repetidos no livro de Provérbios é sobre o temor do Senhor. Ensinando o que é o temor do Senhor. E eu vou ler alguns versículos para você, para te dar água na boca e você continuar nessa trajetória, entendendo o que é isso. Por exemplo, Provérbios 28:14 diz: bem-aventurado o homem que é constante no temor de Deus, mas que endurece o coração cairá em desgraça. A falta de temor tira as pessoas da graça, cairá em desgraça, o contrário da graça. Provérbios 16:6 diz: pelo temor do Senhor se evita o mal. Provérbios 8:13: o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. E por último aqui, Provérbios 19:23 diz: o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Então nós precisamos entender essas placas gêmeas, temor e graça, porque quem teme o Senhor se mostra mais disposto a ouvir a Deus do que o seu próprio entendimento, do que a sua própria consciência, do que o seu próprio coração. E sabe por quê, queridos? Porque a sabedoria é resultado de depender
totalmente de Deus. Nós ganhamos sabedoria. Por que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Porque nós ganhamos sabedoria, porque nós tememos a Deus, colocamos Deus como centro, colocamos Ele como soberano, a palavra dEle que é definitiva, não a minha palavra. É o que Jesus ensina lá no Getsemane: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo o definitivo para mim não é a minha vontade, mas é a tua vontade. Isso é temor. É colocar a palavra do Senhor em último, como o primeiro e o último na nossa vida. Não é tipo assim, a Bíblia diz isso, mas o certo é isso, mas o que fizeram para mim, então eu tenho o direito de fazer isso. Você percebe que isso é falta de temor, é não colocar Deus e a palavra de Deus acima de todas as coisas. Eu quero continuar aqui. O temor, queridos, ele quebra o orgulho e nos faz humildes. E a Bíblia fala, Provérbios diz que a humildade precede a honra, o orgulho e a soberba precede a ruína. Então o temor nos coloca nessa posição de humildes, porque nós não somos a última palavra, não somos a última bolacha do pacote. Tudo está centrado nele. Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Então quando nós colocamos Deus nessa posição, nós demonstramos através das nossas atitudes e do temor do Senhor. Então quem teme ao Senhor recebe sabedoria, pois começa a entender que tudo está sob o domínio de Deus, e tudo está a serviço de Deus. Ele era, e permanece eternamente. A palavra dele é eterna. Nós nessa terra, a gente acabou de chegar nessa terra. Não importa se você tem 100 anos, talvez não tenha ninguém de 100 anos aqui, mas se você tem 100 anos, você acabou de chegar nessa terra. Deus é soberano, Ele já é. Antes do tempo Ele é. Então nós precisamos colocá-lo nessa posição. Às vezes a gente se acha muito sábio. Tá, na minha sabedoria, na minha experiência. O que é a nossa sabedoria, a nossa experiência diante do Deus soberano, Senhor de todas as coisas, que criou o universo e sustenta tudo na palavra da sua boca. Então nós precisamos, queridos, entender isso. Então temor trata-se de algo mais do que uma simples atitude. É um modo de viver que leva em consideração o poder e a autoridade de Deus, e o fato de que no final, todos nós vamos prestar contas diante dele. Isso é uma das coisas mais importantes de nós entendermos, para nós termos temor no nosso coração. Eu posso fazer a escolha que eu quiser, eu sou livre para isso, mas eu respondo diante de Deus, porque Ele é o juiz de toda a terra. Então isso gera no nosso coração um temor, e aí nós entendemos nesse caminho essa placa gêmea: graça e temor. Eu estou debaixo da graça, mas eu me mantenho na graça por causa do temor de Deus no meu coração. Amém? Você está comigo? Então vamos ficar em pé, por favor. A gente vai continuar falando sobre essas placas no caminho, mas para deixar bem claro aqui, eu quero só repetir para você essas 3 placas que nós falamos hoje. Primeiro, a correção. Então eu peço para você aqui, com todo o carinho e amor que eu tenho no meu coração, não se desanime por ter sido corrigido hoje, porque isso é prova de que Deus te ama. E eu falo isso porque é exatamente o que Deus está fazendo comigo, me corrigindo o tempo todo. Então a primeira placa, que você está no lugar certo, você está sendo corrigido. Amém? A segunda placa, que você está no lugar certo, é que nós estamos no processo de santificação. E se você por acaso está aí numa situação quase desfalecendo, por favor, não se desvie do caminho. Levante o seu braço e peça ajuda, que com certeza dentro do corpo de Cristo você encontra o socorro e ajuda. Você vai ter o Arão e o Ur para segurar os seus braços e dizer: cara, continua aí. Você não é descartado, você é especial para Deus. Esse pecado não é você, essa situação não é você. Você já foi lavado no sangue de Cristo, você já é mais do que vencedor. Do outro lado, não se acomode com isso, vamos caminhar junto. Continua confessando,
continua, persevera, não desista desse caminho. E por último, procure sempre essa placa gêmea: graça e temor. Graça e temor. Nós vamos encontrar, de um lado esquerdo você olha a placa da graça, estou indo para o caminho certo, mas corre e olhe para o outro lado. Tem o temor do Senhor? Então ok, vamos continuar nessa caminhada, que nós não vamos desistir, e nós vamos receber esse reino inabalável, no nome de Jesus, amém? Vamos fechar os nossos olhos aqui. Eu te convido a fazer isso agora, fechando os seus olhos, colocando o teu coração diante do Senhor. Eu quero aqui orar por você. Aleluia. Pai, obrigado por esse povo tão especial, por essa igreja tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, porque todas as pessoas que estão aqui debaixo do som da minha voz, Senhor, seja aqui ou sejam assistindo na internet, eu sei que são pessoas que estão nesse caminho. Eu peço aqui, Pai, que o Senhor possa fortalecer, ó Deus, os joelhos fracos, ó Deus, as mãos cansadas, que sejam fortalecidas, Pai, através da unção que há no Teu corpo, Senhor, para que não se cansem, nem se desanimem, Senhor, nem se enfadigue desse caminho, nem se desvie, pelo contrário, continue, Senhor, perseverando, porque cada um aqui é chamado como mais do que vencedor, por causa daquilo que o Senhor já fez por nós na cruz. Eu abençoo a vida de cada um, eu abençoo a família de cada pessoa aqui, eu abençoo o destino de cada pessoa. Que a Tua palavra seja, Senhor, como o Salmo diz, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é a Tua palavra. No nome de Jesus, nós repreendemos aqui, Pai, todo o espírito de engano, toda a situação de trevas tentando desviar, toda a raiz de amargura, que seja curado no nome de Jesus. Nós declaramos para a Tua glória, Senhor, e abençoamos os Teus filhos, abençoamos a igreja, abençoamos todos que estão nos assistindo também pela internet, que essa unção, essa bênção alcance a sua vida agora, no nome de Jesus, amém, amém. Glória a Jesus, queridos. Nós vamos encerrar aqui já o culto. Se você por acaso está aqui como convidado, né, veio pela primeira vez, nós honramos muito a sua presença aqui. Estamos aqui para te servir, te ajudar nessa caminhada. Se você quer que essa seja a sua igreja, ou se você quer só conhecer um pouco mais da Paz Church Barueri, nós temos o nosso Café Conexão lá atrás, à sua disposição. E se você está assistindo pela internet, você pode mandar, né, o seu telefone por esse WhatsApp que vai aparecer na tela, e algum pastor também vai entrar em contato com você para te explicar um pouco mais sobre a igreja. E se você quer entregar a sua vida a Jesus também, nós estamos aqui e amamos esse momento de poder participar desse momento histórico na vida de pessoas que falam: eu quero seguir esse caminho, eu quero Jesus como o Senhor da minha vida, eu estou cansado de viver uma vida sem sentido, eu sei que eu só tenho uma vida e ela logo vai passar. Então eu quero viver essa vida por aquele que venceu a morte, venceu o pecado e que reina eternamente. Se você está nessa posição, você quer entregar a sua vida a Jesus, eu te peço, onde você está, levante a sua mão, faça um sinal, fala: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero confessar Jesus como Senhor da minha vida, eu quero ter essa experiência de andar por esse caminho. Se você quer fazer isso, onde você está, levante a sua mão. Você que está em casa também, eu não estou vendo ninguém de mão levantada, então nós vamos fazer uma oração aqui, e eu sei que em casa tem pessoas que estão fazendo essa entrega, talvez no seu lugar você esteja fazendo também. Eu quero que todos fechem os olhos e vamos fazer essa oração. Repita isso, fala: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz por minha causa, o Senhor foi condenado por causa dos meus pecados, eu recebo essa morte que traz a vida para mim, eu recebo o Teu sangue que produz o perdão no meu coração, mas eu também reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador para sempre, e eu quero andar por este caminho todos os meus dias, no nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Se você está fazendo essa oração pela primeira vez, parabéns. Por favor, nos deixe saber. Você que está assistindo em casa, nos mande um WhatsApp para a gente saber disso. E se você está aqui presente, eu quero te convidar no nosso Café Conexão. Estaremos lá à disposição também para te abençoar e orar por você
confirmando essa decisão no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos levantar as nossas mãos. Quero orar por você aqui. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra viva e eficaz, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.